Paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Amados, antes de nós iniciarmos a palavra de fato, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. A primeira, é óbvio, né? O pastor Juarez não está aqui, mas eu acho que não é somente eu que estou lembrando, mas outros irmãos também, se pensar um pouquinho, vão lembrar que o pastor Juarez falou que chegaria o momento que essa igreja começaria a enviar missionários. Você entende isso, amado? A robustez que a igreja já está se encaixando, tudo está sendo gerado, e hoje, não é o primeiro que foi enviado de fato, nós sabemos, mas hoje foi manifestado a glória de Deus, foi manifestada a vontade de Deus publicamente através da vida do Diego. Glória a Deus por isso. Amados, deixa eu afastar um pouquinho aqui, né? Acostumado. Eu não conheço todos os irmãos pelo nome, pessoalmente, e eu acredito também que todos, às vezes, também não me conhecem tão pessoalmente, mas como o pastor Hamilton, os pastores já falaram, eu me chamo Elvis, sou o pastor Elvis. É uma breve apresentação, tá, irmãos? Os irmãos já me viram aqui ministrando louvor, tocando violão, na bateria, às vezes falando sobre oferta, sobre dízimo, mas hoje, dia 19 de janeiro, Deus preparou esse momento para poder trazer a palavra para os irmãos. E eu tenho, às vezes fica pensando, né, mas o que eu quero saber da vida desse rapaz? Me chamei de rapaz, né? Mas, irmãos, quando eu rapo essa barba, as pessoas falam que eu sou quase um adolescente. A autoestima é muito boa. Mas o que eu quero dizer para os irmãos que eu tenho 33 anos, a minha esposa está lá embaixo com as crianças. Eu fui consagrado a pastor em 2019, na nossa igreja de origem, e desde que eu me lembro de criança, muito pequeno, para mim sempre foi normal estar na igreja. Eu cresci na igreja, eu nasci, o que todo mundo fala, né? O berço cristão, o berço evangélico. Então foi assim que eu me fiz. O meu pai é pastor, o meu avô, pai da minha mãe, não chegou a ser pastor, mas ele foi na época que eu era chamado de dirigente de igreja. Mas então eu quero dizer para os irmãos que já faz mais de 2 anos que nós escolhemos estar aqui na Restaurar. Já se passaram 2 anos, o pastor Juarez provou a nossa vida, e hoje nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor na vida dos irmãos. Amém? Eu trabalho aqui em Umuarama, eu sou profissional como professor, e espero ajudar os irmãos como tenho ajudado, mas hoje, amados, o que importa não é a minha vida, o que importa de verdade é a presença de Deus, que está comigo e que está com os irmãos. Amém sobre isso? Amém? Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4. No livro de Marcos, no capítulo 4. Perdão, mentira, não vai ser no capítulo 4, não. Não vai ser no capítulo 4. Eu quero que você abra no capítulo 16, que é o último capítulo. Irmãos, enquanto você está abrindo, eu quero falar para você 2 coisas. Lá na minha casa, no nosso banheiro, no nosso chuveiro, quando eu estava fazendo a nossa casa, eu achei muito bonito. Eu vi lá no material de construção um chuveiro que é grande, preto, ele é chamado Aquadu, alguma coisa assim. Ele é grande, chuveiro preto, esticado, joga um jato de água, muito bonito. Enfim, esse é o chuveiro da minha casa. Eu só quero te contar isso e você vai entender que no final eu não estou falando de chuveiro. Quando eu comprei esse chuveiro e instalei ele na minha casa, o jato de água era muito bom, era muito gostoso, forte, era bonito, era muito agradável. E já fazem 3 anos que eu moro naquela casa. A gente construiu aquela casa, coloquei aquele chuveiro. E nos últimos 4 meses, mais ou menos, eu acredito que a mudança não começou nos últimos 4 meses. Só que eu só comecei a notar isso nos últimos 4 meses. Que quase metade do chuveiro não estava funcionando mais. Ele era mais ou menos desse tamanho, e mais ou menos metade, simplificando para os irmãos, não estava soltando mais água. E onde solta água é um buraco muito pequenininho, bem fininho.
E nesses últimos 4 meses que o meu chuveiro não estava na sua função completa, eu tive que trocar a resistência 3 vezes, porque queimava. Eu colocava, queimava, colocava, queimava. E hoje eu comecei a olhar para ele e eu pensei, nossa, eu vou ter que chamar um encanador, vou ter que mexer com a estrutura da caixa d'água, alguma coisa eu vou ter que fazer. Aí quando eu olhei para o chuveiro, eu pensei, não, mas espera aí, há 3 anos esse chuveiro funciona bem, desde quando eu instalei ele. Mas nesses últimos 4 meses ele começou a funcionar mal. Mas espera. Aí eu peguei, tirei aquela caixa de cima, coloquei o chuveiro perto do meu olho. E eu comecei a notar que vários buraquinhos pequenininhos estavam entupidos. Esses buraquinhos, eles não foram se entupindo nos últimos 4 meses. Foi a minha falta de atenção que levou até esses 3 anos para esse chuveiro parar de funcionar. E eu pensei em jogar fora, e comprar outro, mexer numa estrutura que não era necessária. Mas quando eu coloquei aquele chuveiro próximo de onde eu podia enxergar, eu consegui ver que aqueles buraquinhos estavam todos entupidos. Com uma pequena agulha eu fui furando de novo, buraquinho por buraquinho, e desentupindo eles. Amados, eu não estou aqui para falar de chuveiro. Isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Se você não prestar atenção, se você não fizer a manutenção diária, quando você menos perceber, a sua vida já não está funcionando metade do que tem que funcionar. Aquilo que deveria ser não está sendo mais. As funções que você deveria exercer não estão sendo mais exercidas. Às vezes as bênçãos que você precisa e merece receber não estão chegando na sua casa por falta da nossa desatenção. Por falta não, mas por excesso da nossa desatenção. Isso é espiritual. Nós temos que prestar atenção em todas as nossas decisões, em tudo que fazemos diariamente, porque essa mudança ela não vai ocorrer de um dia para o outro. É o nosso esfriamento espiritual. Amém? Você entende isso? Amém. Durante o crescimento da minha filha, irmãos, a Maria ensina tanto para mim, e ela não sabe nem falar direito ainda. Agora há pouco ali, e vocês percebem que ela é ligada no 330, não sei qual é a voltagem que existe a mais, mas ela é muito ligada. Ela acorda daquele jeito e ela dorme daquele jeito, a Maria Helena. Mas agora há pouco no louvor, durante alguns minutos, bem breves aliás, ela me abraçou e ficou quietinha. Ela abraçou o pai, ela ficou junto com o pai. Naquele momento eu dei um abraço tão gostoso nela, eu senti uma conexão tão boa. E mais uma vez, amado, que nem eu falei agora há pouco do chuveiro, eu não estava falando do chuveiro. Agora eu não estou falando de maneira específica da minha filha. Eu estou falando do Deus Pai. Quando você se permite estar tão próximo de Deus, a sua conexão é tão forte que o que vai fluir de Deus para a sua vida, você não consegue entender. Está escrito que nem olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas se não tem uma conexão correta, não tem como eu sentir e receber aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Então fique junto com o Pai. O pastor Juarez pediu que nesse novo momento nós vamos pregar sobre milagres. Esse foi o pedido dele para eu poder trazer para os irmãos. O nosso tema dos próximos cultos, eu espero, venha a ser milagres de Jesus. Quando o pastor Juarez citou isso, eu comecei a pensar, nossa, o que eu vou falar? E em pensamento Deus me trouxe aqui em Marcos. Inicialmente eu falei capítulo 4, mas nós vamos ler o 16. Vai lá no versículo 14. Amém. E diz assim, Marcos 16, 14. Eu vou ler, irmãos, do 14 até o 18, tá? Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. O 15 diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Eu li até aqui só para você saber onde nós estamos historicamente. Mas no 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aí o 17 diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão, expulsarão demônios, falarão novas línguas. E o 18 diz assim: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. O que Jesus disse aqui para os discípulos antes de subir foi que, volta ali, volta no versículo, volta lá no onde diz sinais, volta no 14, por favor, volta no 14, vai para o 15, por favor, vai no 15, perdão, 16, 17, aqui: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Jesus estava falando que aqueles que creem, assim como eu e você, nós estamos crendo, os sinais nos acompanharão. Que sinais são esses? O título, o tema são milagres de Jesus. Quando você começa a pensar o que significa milagre, porque a minha indagação, quando o pastor pediu para trazer isso para os irmãos, por que Jesus realizou milagres? Amados, para e pensa, você consegue responder agora para você mesmo? Por que Jesus realizou milagres? Qual é a função de Jesus ter realizado milagres? E em alguns momentos da Bíblia, algumas partes da Bíblia, está escrito, o sinônimo de milagres são sinais. Está escrito aqui, nós acabamos de ler Marcos 16, 17. Esses sinais vão te acompanhar. Irmãos, nós acabamos de ler quais são os sinais. Você vai expulsar demônio, você vai poder pegar na serpente, não vai ser picado. Se você beber alguma coisa que pode te matar, você não vai morrer, você vai curar. Esses sinais são milagres. Milagres, então, tem como sinônimo a palavrinha sinal. E o que significa sinal? Vamos imaginar o sinaleiro, onde nós paramos o nosso carro nos cruzamentos. O que significa um sinal? O sinal não tem a ver com o próprio sinal. O sinal tem a ver com o que está fora dele. Significa que os sinais que estão na Bíblia, os milagres que estão na Bíblia, não estão associados ao próprio milagre, mas sim ao que ele quer dizer. Amados, os milagres, quando são realizados na nossa vida, tem muito mais a ver com aquele que é o dono do milagre do que você mesmo. Irmãos, a restauração está muito mais associada ao dono que traz a restauração do que aquele que é restaurado. Quando um sinal está vermelho, o que isso significa? Que tem que parar. Ou seja, o vermelho não tem nada a ver com o vermelho. O vermelho traz um sinal, uma atenção. Quando fica verde, o que o verde quer dizer? Prossiga. O verde não tem nada a ver com o verde. O verde é um sinal de que você deve seguir. O amarelo é uma atenção. Quando surge uma mancha na minha pele que não existia, isso talvez é um sinal de uma possível doença. Esse marronzinho não tem nada a ver com o próprio marrom, mas é um sinal de que alguma coisa não está certa. Quando você pega uma fruta e tem um mofo do lado de fora, esse mofo não tem muito a ver com ele mesmo, mas está demonstrando que alguma coisa não está certa. Então, os milagres não estão necessariamente associados à própria execução do milagre, mas àquilo que ele quer dizer. Amados, existem na Bíblia pelo menos quatro grandes momentos de milagres registrados. A palavra do Senhor, toda a Bíblia, em vários momentos traz exortação, traz ensinamento, história, mas também registros de milagres. Quais são os 4 momentos de milagres que estão na Bíblia? Eu falei que milagre é sinal. Irmãos, vocês estão comigo? Milagre é sinal. Existe aqui Lorena, né? É Lorena? Falei certo? A irmã Lorena, perdão. Ela trabalha em academia. Isso. Aí há 4, 5 mil anos atrás, alguém deu uma profecia que um dia um marombeiro ia chegar numa academia e ele ia levantar com o dedo 1000 quilos. Essa é a profecia.
Aí chega o Elvis, depois de 5.000 anos, lá na academia e fala: eu sou esse cara que falaram há 5.000 anos atrás. Se eu não der sinais de que isso é verdade, ninguém vai acreditar. Os sinais estão muito mais associados com outras coisas do que o próprio sinal. Se eu não chegar lá e começar a levantar alguns pesos e mostrar que eu sou... Irmãos, eu não sou forte, tá? É só um exemplo. Se eu chegar lá e não começar a mostrar algumas coisas, a Lorna e todos os irmãos que estão lá não vão acreditar no que eu estou falando, porque eu não me encaixo na profecia que foi dada. 4 momentos de milagres estão na Bíblia. O primeiro, pelo menos assim eu entendo, foi, por exemplo, na época de Moisés, quando ele foi retirar o povo do Egito. Como que ele poderia mostrar para aquele povo que estava em escravidão? Aliás, você sabe por que o povo de Israel estava em escravidão ali no Egito? Nesse momento histórico? Porque olha, irmãos, assim como nós não somos diferentes. O povo de Israel é muito teimoso. Ele passou por algumas escravidões, alguns momentos de escravidão. Por que o povo de Israel estava em escravidão nesse momento que Moisés ia tirar? Porque nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos. Dos 12 filhos, na verdade teve mais, teve 13, o Benjamim que foi o último. Das 12 tribos de Israel, José foi vendido pelos seus irmãos. José depois virou governador do Egito. Em algum momento, eu não quero pregar sobre isso, em algum momento os irmãos foram lá, descobriram que José estava vivo. José foi lá, revelou aos irmãos que ele estava vivo. E então José trouxe toda a sua família para o Egito. E todas as 12 tribos, as 13 com Benjamim, então se residiram no Egito. O próximo faraó depois de José não conhecia José nem a família dele, e o povo de Israel foi se tornando escravo com o tempo. Então agora você lembrou por que o povo estava escravizado nesse momento, amém? Então Moisés tinha que libertar o povo, só que Moisés teria que mostrar sinais para todo o Egito e para todo o povo de Deus que ele estava representando um Deus que tinha todo o poder. Então milagres aconteceram, milagres foram sinais do poder de Deus. Outro momento foram os milagres na vida dos profetas do Antigo Testamento, o profeta Elias, o profeta Isaías. Milagres aconteceram. Um dia uma coluna de fogo desce, lambe toda a água e os profetas de Baal são mortos. Isso é sinal do poder de Deus. Depois vem o terceiro momento de milagres na Bíblia, que está com o próprio Jesus, que é o tema da pregação. E depois um quarto momento com os apóstolos, sinais. O que Jesus quer demonstrar com seus milagres? Que é o que eu vou falar daqui a pouco. E os milagres na vida dos apóstolos para estabelecer a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Amém, irmãos? Amém. Então, outro detalhe. O que nós entendemos por milagres? Eu não pretendo demorar muito, tá, irmãos? Vou demorar menos que o pastor Juarez. Ele está assistindo. Eita glória! E se eu demorar, estou sendo ovelha. Mas não. O que acontece, irmãos? O que nós entendemos por milagre? O que você acha que é milagre? A primeira pergunta que eu fiz é: por que acontece o milagre? E eu ainda não expliquei, eu falei que é sinal, mas tem mais coisa para acontecer. O que é milagre? Milagre, bom, que é pelo menos o que eu entendo, são eventos sobrenaturais, que não tem explicação. Isso é milagre, eventos sobrenaturais. Mas sabe qual que é um problema, amados? Aí eu tenho que falar. Existem alguns problemas. A pessoa que precisa de milagre todo dia. Mas que vida é essa? Que restauração que foi feita, que todo dia eu preciso de um milagre? Parece que todo dia eu estou na desgraça, então? Não pode, amados, nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, nós somos filhos do Deus Pai. Não é para ficar faltando toda coisa, faltar todo dia algo na nossa vida. Primeiro, que isso não pode acontecer. E segundo, existe um grande problema nas igrejas que são baseadas apenas no milagre e não naquele que dá o milagre. Então, milagre, evento sobrenatural. Milagre é um sinal. 4 grandes momentos. Então, de maneira específica, por que Jesus realizou milagres?
dos 4 grandes eventos que eu citei, nós vamos falar de um, que é sobre Jesus. Eu escolhi o livro de Marcos para poder falar com os irmãos, mas se você pegar para ler a Bíblia, amados, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos estão relatando eventos relacionados com a vida de Jesus. O mais interessante é que o livro de Marcos é assim, eu acho que quase todos aqui, se não todos, assistem YouTube, não é, irmãos? Eu não sei se você sabe que no YouTube tem a função de acelerar o vídeo. Vocês sabiam disso? Tem a função 2x. Eu sou bem agitado, os meus alunos falam que eu dou aula no 2x. O que acontece é que o livro de Marcos é o 2x dos evangelhos. O livro de Marcos só possui 16 capítulos. Se você pegar o livro de Mateus, começa dando toda a genealogia de Jesus Cristo, ele criança, os pais dele perderam ele, aí em algum momento entra João Batista, aí depois Jesus vai ser batizado e assim por diante. Não, o livro de Marcos é com o pé já na porta, já começa com o batismo de Jesus e Jesus já trabalhando. Isso é o livro de Marcos. O que você está lendo no primeiro capítulo de Marcos vai estar escrito só lá no capítulo 4 de Mateus, de Lucas. Então acho que por isso que eu escolhi também, porque combina comigo. Mas amados, os milagres que Jesus fez não foram à toa. Eu só não quero que você entenda que eu estou falando que milagre serve só para sinal. É claro que Deus compadece da nossa vida. É claro que Deus tem um projeto para a nossa vida. É claro que Deus quer o melhor e o milagre vai nos beneficiar. E não tem problema você, em algum momento da sua vida, estar precisando, como eu também precisei e vou precisar em alguns momentos, com certeza. Mas os milagres que Jesus operou, primeiro que eles não são ao acaso. Porque, irmãos, a gente começa a ler a Bíblia, aí vem um milagre. Aí você lê outro e você acha que é isso. É um contexto histórico, existe uma ordem cronológica. Não! Nenhum milagre foi ao acaso. E primeiro, todos os milagres que Jesus fez não estão relatados na Bíblia. E o que eu estou falando não é heresia, porque está escrito aqui no livro de Marcos, se você ler, que Jesus operou muitos outros milagres, curou muito mais pessoas que não está relatado aqui. Mas então por que alguns milagres estão relatados? Por que nós precisamos saber? Se você pegar o capítulo 2 de Marcos, capítulo 2, amados, eu quero falar sobre 4 coisas com vocês, 4 motivos porque Jesus realizava milagres. Não existem só 4, na verdade tem um primeiro agora, só que eu vou enfatizar 4. Primeiro, por que Jesus então realizava milagres? E se você pegar lá no capítulo 1 ou no capítulo 2 de Marcos, sabe aquelas Bíblias onde Jesus fala fica vermelho? Na Bíblia? Se você pegar o livro de Marcos, capítulo 1, capítulo 2, em alguns momentos aquelas letrinhas vermelhas, sabe o que Jesus faz? Jesus não opera milagres. Jesus fala: arrependei-vos dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Essa foi uma das primeiras ordens que Jesus deu, depois que vem milagre. No capítulo 2, diz assim: amados, você sabe onde Jesus nasceu? Você sabe o nome da cidade que Jesus nasceu? Foi em Belém, né? Ali nas redondezas de Belém. E você sabe onde é que fica Belém, lá em Israel? É que a gente começa a falar assim, a gente nunca sabe. Amados, primeiro que Israel é como se fosse esse celular. A geografia. Israel não é um país, né, uma nação redonda, quadrada. Ela é quase que um conezinho, um tronco cortado no meio. Jesus nasceu aqui embaixo. Jesus nasceu aqui no sul. Vocês estão acompanhando a guerra na faixa de Gaza? Então a faixa de Gaza está aqui. A faixa de Gaza está aqui perto do mar. Jesus nasceu mais ou menos aqui no meinho do sul. Só que Jesus nasceu aqui, só que na sua fase adulta ele não morava aqui. Jesus morava aqui em cima, na região da Galileia, ali numa cidadezinha chamada Cafarnaum. É ali que Jesus se assentou durante muito tempo. Então naquela região de Cafarnaum estão os primeiros milagres aqui registrados no livro de Marcos. Então Jesus, você vai ler livro de Marcos, Jesus curou a sogra, tá vendo? Jesus cura a sogra, ó que benção. Desculpa, mas a minha sogra era uma benção, tá? Era só para dar risada.
Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus cura leproso, nossa, Jesus cura outras pessoas, que está escrito aqui, que nem foi descrito, mas em algum momento, depois de pregar na região da Galileia, irmãos, Jesus era que nem um trabalhador do correio, ele tinha uma rota, e ele pregava nessa rota ali na Galileia. Tudo isso que eu estou falando, irmão, se você ler a Bíblia, você vai, está escrito lá, eu não estou inventando isso. Jesus tinha uma rota de trabalho, e ele saía por essa rota, sinagogas, em alguns lugares, desertos, montanhas, pregando, mas ele voltava para Cafarnaum. Em algum momento, quando ele volta para sua casa, está escrito então, nisso, Jesus já estava operando milagres, Jesus já curava, Jesus já expulsava demônios, e um dia Jesus estava na sua casa, se acumularam tantas pessoas que não cabiam mais ninguém naquela casa. 4 amigos chegaram, Marcos capítulo 2, 4 amigos chegaram com seu amigo paralítico, não tinha como entrar nessa casa. E o que esses 4 amigos fizeram? Eles foram pelo telhado, abriram um buraco mais ou menos onde estava Jesus, e Jesus vindo aquilo, Jesus já percebeu, já sabia o que estava acontecendo, e falou: ei, você está, seus pecados estão perdoados. Jesus não falou: opa, levanta, anda, pega a tua cama e vai. Jesus falou: seus pecados estão perdoados. Amado, o que eu quero dizer para você é o seguinte: às vezes você está doente e está pedindo a cura para essa doença, mas na verdade o que Deus quer fazer primeiro é que eu e você sejamos limpos dos nossos pecados, porque essa é obra maior. Aí depois todo o milagre automaticamente no tempo de Deus vai ser instalado na sua vida. Significa que eu tenho que me limpar. No momento que eu estou limpo, eu me torno adepto a receber os milagres de Deus naturalmente na minha vida. Sabia que acontece milagre na tua vida e você nem percebe? Então desce aquele paralítico e Jesus fala: olha, filho, os seus pecados estão perdoados. E começa então aquele burburinho: como assim pecados estão perdoados? Aí Jesus dá: você acha mais fácil o quê? Perdoar ou curar? Então eu mostro para vocês que eu tenho poder para perdoar, que você tá e vai andar. Jesus falou: eu represento o Deus que tem poder para perdoar, e esse poder tanto existe, levanta-te e anda. Então esse milagre, ele representa o quê? Esse milagre representa que Jesus representava o Deus que pode perdoar. Esse é o primeiro sinal que eu quero falar para você, que Jesus representa o Deus que tem poder para perdoar a sua vida. Nos meses anteriores foram pregados, o pastor Juarez pediu para pregar coisas perdidas, vocês lembram? Aquilo que foi perdido. Quando Jesus se assenta no meio dos pecadores, ele começa então a trazer a parábola daquilo que foi perdido, da moeda, da ovelha, do filho. Por que Jesus traz essas parábolas? Porque até nesse momento histórico, Deus era o Deus olho por olho, dente por dente, era o Deus de guerra, o Deus de justiça. Mas Deus não é bravo. O que Jesus queria dizer também é que esse mesmo Deus é o Deus que perdoa. Então, quando Jesus cura o paralítico, qual é o sinal que Jesus quer mostrar mesmo? Que ele representa um Deus que tem poder para perdoar. Amém? Amém. Vamos lá, já é 8h30, vamos lá. Existe uma linha, depois do capítulo 2 tem o 3, aí nós entramos no 4. Você já escutou falar, com certeza já, uma parábola onde uma semente cai em uma terra boa, em uma terra ruim, uma terra com espinhos? Já escutou isso? O pastor Hamilton pregou ano passado sobre isso, se eu não me engano. Sabe, é nesse dia que eu estou falando. Eu não sei qual era o dia do calendário, mas é nesse dia que eu estou falando, tá bom? Capítulo 4 começa com Jesus falando sobre as sementes. Depois que Jesus fala sobre as sementes, ele explica por que ele prega em parábolas. Depois ele explica a parábola das sementes. Depois ele fala sobre a luz, que não tem como uma luz ficar embaixo de uma luz não foi feita para ficar escondida. E Jesus fala algumas coisas ali. Só que as pessoas que se aglomeravam ao redor de Jesus eram tantas
que Jesus já não podia ficar em terra. Jesus pegava um barquinho e ia lá para o meio do mar da Galileia. E que, aliás, gente, o mar da Galileia não é um mar, é um grande lago, tá bom? Só que ele é tão grande que é chamado o mar da Galileia. É como se tivesse um lago muito grande, Umuarama, seria chamado. Esse lago é tão grande que é o mar de Umuarama, de tão grande que é. Então, o mar da Galileia, Jesus pegava um barquinho, ia lá. Nisso, amados, Jesus já tinha escolhido os seus apóstolos, tá? Os 12. Jesus já havia escolhido eles, ele estava então pregando esse sermão da semente e assim por diante. Tudo bem? Ele estava nesse barquinho. Aí, no capítulo 4, no versículo 35, 4:35. Amados, a Bíblia está aqui. Eu só gosto de usar o celular porque é mais rápido de mover a tela, tá? Mas a palavra é a mesma, vai que alguém se incomoda. Marcos 4:35 diz: naquele dia, que dia? O dia que ele estava falando sobre a semente cair na terra, que dá fruto, que nasce, cresce bem, que não cresce. Foi nesse dia, naquele dia, Jesus disse aos discípulos, está aqui em vermelhinho: vamos para o outro lado do lago. Jesus estava ali, em Cafarnaum, na casa dele, naquele dia de tardinha, o dia já estava acabando. Porque, amados, entendam o mistério. Por que Jesus ia querer atravessar o mar de noite? Você sabe qual é o tamanho do mar da Galileia? É claro que se eu perguntei, eu vou te dar essa resposta. O mar da Galileia, de sul até o norte, tem aproximadamente 21 quilômetros. Só que Jesus não passou do sul ao norte, ele passou do oeste, onde ele estava, a leste. E se você pegar um mapa ainda, o caminho que Jesus faz não é em linha reta. Sabe quando você vai atravessar a rua? Qual é o certo de atravessar a rua? Fazer assim, né? Aí de vez em quando a gente pega e faz assim. É mais perigoso, o caminho é maior. Foi isso que Jesus fez de noite. Ele não atravessou do oeste ao leste certinho. Ele pegou aqui no oeste, aqui em cima, e foi descendo. Jesus, agora mais milagres vão começar a acontecer. 4 milagres vão iniciar. E todos existem uma explicação. E eu quero passar por todos os 4. Nem é que eu tenho que agilizar o que eu preciso falar. Jesus poderia ficar em terra, mas ele quis atravessar o mar. E eu só quero adiantar uma coisa para vocês. Enquanto Jesus estava ali na terra, tinha um pai de família, a filha estava morrendo naquele momento. Você tem ideia de qual é o nome desse pai de família, que a filha estava morrendo, doente naquele momento? O nome desse pai era Jairo. Só que Jairo vai aparecer só no capítulo 5. Eu ainda estou no capítulo 4. Jesus poderia ter ficado ali em terra, porque quando Jairo fosse procurar Jesus, Jesus estava ali, fácil. Mas Jesus tinha um propósito muito maior, e já já você vai entender. Então Jesus entra no barco com os seus discípulos, e você sabe tudo o que vai acontecer agora, porque não é a primeira vez que você vai escutar isso. No meio da noite Jesus dorme, e então o mar começa a ficar então turbulento, começa a ventar, as ondas começam a aparecer, os discípulos começam a ficar desesperados, e está acontecendo aquele monte de coisa, e o meu mestre está dormindo, e eles vão lá e acordam, desesperadamente, Jesus acorda, vamos lá, faz alguma coisa. Aí sabe o que Jesus fala? Letrinha vermelha. Ele se levanta, falou duro com o vento e disse: silêncio, fique quieto. Aí ele olha então para os discípulos e pergunta: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? O oposto de fé não é incredulidade, o oposto de fé é medo. Você tem medo do que vai acontecer porque está te faltando fé. O que aconteceu? Por que isso é um milagre? Jesus olha para o mar e fala: opa, para a onda, para o vento, para tudo. Isso é um milagre, eu não tenho poder para fazer isso. Isso é um milagre.
esse milagre quer representar qual sinal? Esse milagre quer representar o sinal de que Jesus, eu dei o exemplo da academia no começo, há 5.000 anos atrás, um bodybuilder ia levantar 1.000 quilos, precisa de um sinal para a galera acreditar. Então esse sinal demonstra que Jesus representa o Deus que tem poder sobre a natureza e sobre todos os fenômenos existentes nessa terra. Esse é o primeiro sinal. Olha, eu estou representando um Deus que tem poder sobre a terra. Então, vou ter que adiantar. Eles chegam então lá do outro lado, no lado leste. Eles chegam no lado leste. E quando eles chegam no lado leste, o que acontece, irmãos? Ele encontra 2 homens, e um desses homens estava endemoniado. E quando Jesus foi falar com esse homem, aliás, sabe onde é que esse homem morava? Você sabe onde é que esse homem endemoniado estava morando? No cemitério. Cemitério, tem gente que não gosta nem de morar na frente do cemitério. E esse cara morava lá dentro. Ele se machucava com pedras. Ninguém conseguia domar ele, nem concorrentes. Gente, eu não estou lendo aqui, mas está tudo na Bíblia, eu não estou inventando nada. Aí Jesus chega então nesse rapaz que está endemoniado e pergunta então: qual é o teu nome? Primeiro que ele chega até Jesus e fala: ô mestre, o que você está fazendo aqui? O que tem com a minha vida? Aí Jesus manda ele ficar quieto e fala: qual é o teu nome? Muitos falam: legião, multidão de demônios. O que Jesus faz? Hein, irmãos, o que Jesus faz depois disso? Ele expulsa todos os demônios. É nessa parte que Jesus pega toda essa legião de demônios, manda para os porcos, e os porcos então pulam então daquela ribanceira. Qual sinal? O que isso representa? O primeiro sinal: nosso Deus, Ele tem poder sobre toda a natureza. Segundo sinal: o nosso Deus tem poder sobre todos os demônios, sobre todas as entidades espirituais. Significa que não tem nada que possa se sobressair sobre a minha vida, porque já foi demonstrado: demônios e nada espiritual pode contra mim, porque eu sirvo para um Deus que tem poder contra todas essas coisas. Aí esse endemoniado, glória a Deus mesmo, esse endemoniado fala: ô Jesus, eu quero ir com você, eu quero voltar para o lado oeste lá. Aí Jesus fala: não, você não vai vir comigo não, você vai ficar aqui e vai falar de tudo o que aconteceu na sua vida. Não era com todo mundo que Jesus falava isso. Em muitos milagres Jesus falava: olha, fica quietinho, volta para o teu lugar. Aí todo mundo é fofoqueiro, saía falando. Por que Jesus mandava ficar quietinho? Jesus mandava ficar quietinho porque está escrito lá na palavra do Senhor que ainda não era o momento de se manifestar a glória de Deus para todos. No momento devido isso ia acontecer. Aí para essa pessoa Jesus falou assim: para o demoniado lá: você pega, volta para sua família e fala para todo mundo o que aconteceu. Você foi liberto de todos os demônios. Amados, quando é que Jesus saiu mesmo lá da Galileia, de Cafarnaum? De tardezinha. Eles não tinham jet ski, irmãos. Jesus não tinha um iate, era um barquinho de madeira, a remo, eu acredito que era a remo. Demorou para chegar lá do outro lado. Aí quando ele chega de madrugada, se você chegar se você chegar na sua casa de madrugada e eu ficar escondido e te dar um susto, você vai: meu Deus, o que está acontecendo? Jesus chega de madrugada e tem uma legião de demônios para ele expulsar. O cara trabalhava 24 horas por dia. Aí quando ele volta a remo, eu acredito, demora, ele chega de madrugada, acredito eu, não sei, de madrugada ele volta para a região oeste do mar da Galileia. Entramos no capítulo 5, quem que está esperando? Quantos milagres eu já falei mesmo? Antes, o paralítico foi o primeiro, eu falei de 2 agora, né? Falei de 2, Jesus, foram 3 com o primeiro do paralítico, perfeito, foram 3, mas quando Jesus volta então para a porção oeste, quem que está esperando Jesus? Jairo. Eu acredito que Jairo, ele não cronometrou: Jesus vai chegar de madrugada, eu vou chegar lá também. Não, Jairo devia estar desesperado, porque a sua filha de 12 anos estava quase morrendo. Irmãos, se vocês não sabem, eu acho que talvez muitos não sabem, porque eu e a Thalita, nós não fizemos questão de falar muito, porque nós temos que aprender, irmãos, que nem tudo você sai falando no momento. Mas eu acho interessante contar agora. No dia 30 de novembro, nós descobrimos que nós estávamos grávidos novamente. A Thalita estava grávida. Mas você sabe como é que a gente descobriu? Porque ela estava fazendo um aborto. Começou muitas dores. A Thalita começou a passar mal.
Aí minha mãe e minha sogra, isso aqui não é normal, isso aqui não é normal, é muito sangue, isso aqui não é normal. Aí eu pensei, não, ela nunca foi muito certo a menstruação, enfim. Aí minha mãe e minha sogra, isso aqui não é normal. Bom, eu não menstruo, né? Como é que eu ia saber? Ignorante. Aí eu fui falar com meu irmão que é médico. Aí ele falou assim, pode ser gravidez. Falei, meu Deus. Fui correndo comprar lá o teste de farmácia, deu positivo. Sabe só, meu amado, quando deu aquele positivo, eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava triste. Porque já foi tanto sangue que eu pensei, meu Deus, meu filho já morreu. Aí o que restou foi chegar no hospital e concluir que tinha sido um aborto. E os médicos falaram, olha, pode ficar aqui, vocês podem ir embora e deixar sair naturalmente ou vão fazer a curetagem. Aí a Thalita escolheu fazer a curetagem e o corpo é dela, eu apoiei. E vamos lá. Sabe, irmãos, nós ficamos a noite inteira ali. Aquela noite, eu acho que foi uma das noites mais terríveis da minha vida. Acompanhando ali a Thalita naquela situação, um bebê que morreu já 6, 7 semanas. Aquela noite não passou. Aquela noite não passou. É por que eu estou falando isso? É porque eu estou mais perto de vocês do que o Jairo. A noite para o Jairo também não passou. Se Jesus, ele é onisciente como Deus é, e Jesus sabia que o Jairo ia pedir um milagre, por que Jesus não ficou ali na beira do mar, esperando o Jairo aparecer? Por que Jesus foi lá do outro lado para expulsar o demônio? Por que Jesus não ficou ali já para curar? Irmãos, nós não sabemos, nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida. Jairo chega desesperado, fala, Jesus, minha filha está mal, vamos lá na minha casa. Jairo é como se fosse um pastor, tá? Ele era um sacerdote. Ele era um dos maiores. Jesus, vamos lá na minha casa que a minha filha está morrendo. E Jesus entendeu que aquilo era um ato de fé, então vamos para a sua casa. Olha a conexão, a tanta coisa que eu estou trazendo para vocês. Então Jesus se encaminha para a casa de Jairo, e no meio do caminho, o que acontece? Uma multidão pressiona Jesus, e uma mulher sabia que Jesus, que há muitos anos, 13, 15 anos, não me lembro agora, estava, se entende, que uma menstruação parava, uma hemorragia. Essa mulher sabia que Jesus estava passando por ali, como um ato de fé no meio daquela multidão. Ela pensou, se eu tocar no pé, lá na ponta do vestido de Jesus, eu vou ser curada. E aquela multidão pressionando Jesus, porque Jesus estava indo para onde mesmo? Para a casa de Jairo. Jesus tinha uma missão, a menina estava morrendo. Aquela multidão pressiona Jesus. Em algum momento, essa mulher toca Jesus, e Jesus fala, opa, alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. Quem que me tocou? Os discípulos até vão, entre outras palavras, quase que zoar Jesus. Ô Jesus, como assim? Como assim alguém me tocou? Tem uma multidão te cercando. Jesus dá a oportunidade daquela mulher mostrar quem ela era. Aí Jesus fala, então, olha, venha, seus pecados foram perdoados, você está curada, levanta, vai, você está curada. Gente, Jesus tinha que tratar da filha de Jairo. O que esse milagre quer dizer para as nossas vidas? Eu falei agora há pouco, que certos milagres foram registrados. Primeiro, Jesus tem poder para perdoar. Jesus tem poder sobre a natureza. E terceiro, Jesus tem poder para curar. Esse é um sinal. Nós servimos um Deus que pode curar. Quando eu era criança, não quero me demorar mais. Quando eu era criança, eu tinha uns 6, 7 anos. Como vocês veem, eu tenho um problema aqui no olho. E meus pais precisavam comprar um colírio. Nós, pobre, muito pobre. Gente, teve um dia que minha mãe mandou tomar água para encher a barriga, porque não tinha comida naquele dia. E eu não falo isso para humilhar meus pais, não. Hoje nós somos muito vencedores, eu amo eles. Mas tinha um momento, nós muito pobres, nós tínhamos saído de Curitiba, a gente foi para Terra Roxa, e eu, naquele momento de alta pobreza, meu olho começou a ficar vermelho, porque eu tinha um problema, meu olho começava a ficar irritado, e hoje seria um colírio de uns 200, 300 reais. Naquela época, meu pai e minha mãe não tinham dinheiro, mas tinha um frasquinho vazio do colírio. O meu pai e a minha mãe encheram de água aquele frasquinho, me levaram no quarto, só o meu pai, a minha mãe e eu, já tinha o meu irmão.
Aí o meu pai falou para mim: Elvis, eu me lembro, amados, foi em 1999. Elvis, você acredita que se eu colocar água nesse frasco, pingar no seu olho e orar, você vai ser curado? Eu falei: acredito, pai. Demorava mais ou menos 3 dias para o meu olho parar de ficar vermelho. Eles pingaram aquela água do colírio, do frasquinho, oraram. Eu saí do quarto dos meus pais. Quando eu cheguei na sala, o meu olho não estava mais vermelho. Jesus tem poder para curar. A minha mãe já foi curada do câncer. Ninguém sabia que a minha mãe estava com câncer. Aí um dia, em um culto, o pastor revelou que ela estava sendo curada e que ela não tinha falado para ninguém da família. E é verdade, ela tinha ido no médico, tinha sido diagnosticada com câncer no útero, ela não falou para ninguém, ela buscou a cura de Deus e ela foi curada. Nós servimos um Deus que tem poder para curar. Até nesse momento, Jesus não tinha ressuscitado ninguém, mas Jesus estava se encaminhando para a casa de Jairo. Esse evento da mulher que estava sangrando, irmãos, não demorou pelo menos ali uns 20 minutos, meia hora. E Jairo vendo aquilo desesperado: minha filha está morrendo, o que Jesus está fazendo? Até nesse momento, Jesus não havia realizado, não tinha ressuscitado ninguém. O limite era a cura, todo mundo acreditava na cura. Quando Jesus chega na casa de Jairo, o que acontece? Os servos correm até Jairo, até Jesus fala: olha, não atormente mais o mestre, Jairo, a sua filha já morreu. Está escrito na Bíblia que todos estavam em prantos, todos começaram a chorar. Amados, eu vou traduzir de uma maneira melhor. Os servos, algumas pessoas que não acreditavam, falaram: olha, manda Jesus embora, que não tem mais nada para ele fazer aqui. Fala para Jesus ir embora, que não tem mais nada para ele fazer aqui. Amados, tem gente ao nosso redor que não acredita no nosso milagre. Está perto, às vezes está na sua casa, sua parentela, no seu trabalho, que não acredita. Jesus não pode fazer mais nada na sua vida. O que Jesus faz? Ele pega apenas 3 discípulos, o pai e a mãe, e fala: vamos lá para o quarto. Porque somente o pai e a mãe que tinha que ver, porque o milagre era deles, porque os outros não acreditavam, era só para eles. Ele chama 3 discípulos, eles chegam lá no quarto, o que acontece? Quem está deitado na cama? A menina morta, de 12 anos, morta. Por que ela estava morta? Porque na noite Jesus foi fazer uma aventura, ele foi cruzar o mar, porque Jesus deu atenção a uma mulher que estava sangrando, aí ela morreu. Mas Jesus tinha... É tudo plano. Jesus tinha que deixar aquela menina morrer, porque ele precisava provar mais uma coisa. E tem outra, Jesus falou assim: olha, não fiquem assim, ela só está dormindo. Aí eu fui estudar. Sabe por que Jesus falou que ela só está dormindo? Porque é assim, é para você e eu entender. Jesus ensina por parábola. Você não sabe, mas isso foi uma parábola. Essa menina está dormindo, eu acho que é a menor parábola que tem. Foi uma parábola. Por quê? Quando a minha esposa está dormindo, o que eu faço? Ô Thalita, acorda. Eu tenho poder para fazer isso, não tem? Pastor João, quando a irmã está dormindo, você não pode chegar nela e falar: acorda. Eu acho que a irmã tem que chutar o senhor para acordar. Dá um problemão? Irmãos, também. Mas você tem poder de fazer outra pessoa acordar? Sim ou não? Jesus falou que essa menina só estava dormindo porque Jesus tem o poder para ressuscitar, assim como você tem o poder de fazer alguém acordar. Para Jesus é simples. Se para você é simples, fala: acorda. Para Jesus é simples, fala: ressuscita. Esse é o poder. Aí ele fala: Thalita cumi, que é menina, levanta. E a menina então ressuscita, a volta dos mortos. O espírito que estava com Deus voltou àquela menina. O que isso quer dizer? Qual é o primeiro sinal? Jesus tem poder para perdoar pecado. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios e coisas espirituais. Jesus curou a mulher. Jesus tem poder para... E a próxima coisa: nem a morte supera o nosso Deus. O nosso Deus tem poder sobre a morte. Bate palma mesmo, amado. É a glória de Deus. O nosso Deus tem poder sobre a morte. Até nesse momento não havia ressuscitado ninguém acreditava nisso.
não tem mais nada para Jesus fazer aqui. Quando tudo ficar pior e alguém falar, não tem mais nada para Jesus fazer aqui, é agora que tem, é agora que vai começar, porque isso é um evento sobrenatural. Tanto que nem a morte o segurou, que se Jesus apenas morresse, ele seria como eu e você. Qual é o salário do pecado? Jesus não pecou, então a morte não era julgamento sobre ele. Ele ressuscitou, nem a morte estava sobre ele. Glória a Deus. Feche seus olhos. Só escute o que eu vou falar. Senhor Jesus, obrigado porque Tu és soberano sobre todas as áreas da nossa vida. Acalma as nossas tempestades. Liberta-nos de toda opressão. Cura as nossas enfermidades e traz nova vida às áreas que aparentemente estão perdidas. Amém. Glória a Deus. Começa-se então essa sequência de milagres de Jesus. Os milagres que Jesus fez não estão ali só para mostrar que podem acontecer milagres na nossa vida. São sinais do Deus que nós servimos. Amém?